Meus amigos, sorriam, vocês estavam sendo enganados até hoje. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e eu digo logo, um polêmicas esclarecedor. Afinal de contas, o Brasil é o país do futebol? Durante décadas a gente ouviu falar no país do futebol. E óbvio, o país do futebol aqui no Brasil é o próprio Brasil. Só que temos alguns pontos para analisar, para ver que a situação não é bem assim. A verdade é que o país do futebol é mais um dos rótulos que se cria, das grifes que se inventam e passam para frente como se fosse uma verdade, mas é uma mentira, pelo menos em parte. E para dizer que o Brasil não é o país do futebol, a gente precisa, óbvio, trazer argumentos e mostrar quais seriam os países do futebol, ok? Portanto, paciência que você será convencido, eu prometo. E antes de seguir nas nossas defesas, a polêmica aleatória, que hoje nem é tão aleatória assim. O que é mais importante para a vida? Se o mundo só pudesse ter uma das duas coisas, futebol ou música, qual seria, hein? No país do futebol, e aqui eu aviso, o modo irônico está ligado, temos as pesquisas de torcida que apontam um dado que às vezes passa batido. O Flamengo está liderando a última pesquisa, o Corinthians vem logo embaixo, mas dê uma olhada num número que não aparece muitas vezes, é o número de pessoas que não tem time, resumidamente que cagam para futebol. No Brasil, o número está ali perto dos 20%. Traduzindo, 1 a cada 5 brasileiros não tá nem aí para o esporte bretão. E como diria a nossa chefa do YouTube aqui no Esporte Interativo, é bom lembrar que dos outros 4 que dizem ter clube na pesquisa, pelo menos metade aí não acompanha o time pela TV, não vai ao estádio, ou seja, diz que simpatiza com algum clube, que é diferente de torcer. Um outro dado interessante para os nossos argumentos seria média de público. Eu sei que você tem questão de ingresso, diferenças socioeconômicas, IDH, distribuição de renda, mas no país do futebol nós não podemos ter esta pífia média de público no Campeonato Brasileiro. O nosso melhor produto tem uma média inferior, por exemplo, ao Campeonato dos Estados Unidos e o Campeonato da China e quase a Liga Indiana. Isso sem contar a Liga do México. Portanto, o país do futebol tem uma média ridícula de pessoas no campo, que é onde de fato o futebol respira. Esta média é inferior às segundas divisões, por exemplo, da Inglaterra e da Alemanha. Você está surpreso? Eu não estou. Isso sem contar que a terceira divisão da Inglaterra tem quase a metade da média de público do Campeonato Brasileiro. E o time de melhor média de público naquela edição da terceira divisão, o Sheffield United, tem a média superior que o Campeonato Brasileiro. Aí tem um outro detalhe também para aumentar ainda mais a sua decepção. O troféu John Stone, que é disputado por times apenas da terceira e quarta divisões da Inglaterra, em 2016 a decisão meteu 72 mil pessoas em Wembley. Será que aqui no Brasil times da terceira e quarta divisões, numa taça só entre eles, colocaria 72 mil pessoas no Maracanã, por exemplo? Nem fodendo. Tem uma pesquisa recente do Ibope em parceria com o jornal O Lance que aponta que 90% dos brasileiros não têm o hábito de ir ao estádio. Ou seja, os estádios brasileiros são preenchidos apenas, calcule, pelos outros 10%. Só que tem um detalhe, tá? Essa média aí de 10% da população indo a estádios é uma média mais ou menos mundial, alguns países um pouquinho a mais, outros países um pouquinho a menos, só que a gente viu que os nossos 10% não estão fazendo o serviço direito, porque a nossa média de público é muito ruim e no campeonato estadual aí fica mais patético ainda, né? O país do futebol já teve clássicos estaduais com 4 mil pessoas no estádio, com 3 mil pessoas e clássicos grandes. Não existiria a menor chance de qualquer clássico na Inglaterra ou qualquer clássico na Alemanha ter 4 mil pessoas no estádio, seja por qualquer competição. E aí eu estou apostando a integridade do nosso produtor. Essa pesquisa Ibope Lance mostrou que as regiões mais apaixonadas do Brasil são as regiões que a gente já imaginava, né? Sudeste e Nordeste, com uma taxa ali de 11% da população indo aos estádios, o que mantém a média que eu disse agora há pouco, que é uma média mais ou menos padrão. E no Sul, que é outra região também apaixonada,
8% vão aos estádios. Continua na mesma merda. E aí você pode pensar, poxa, Bruno, mas que coisa injusta comparar a média, né? Você tem às vezes clubes menores, clubes sem expressão, que puxam a média para baixo. Ok, lhe darei uma chance e vou trazer a média, por exemplo, do Flamengo. Tá bom para você? Acho que tá, pois saiba que a média do Flamengo é mais ou menos a mesma do Bournemouth e do Watford. Os principais jornais ingleses, aí, o The Telegraph, o The Time e por aí vai, eles costumam dar até os resultados da 7ª divisão da Inglaterra. Você sabe aquele tabelão que antigamente tinha no Campeonato Brasileiro, que tinha nos jornais brasileiros? Pois é, na Inglaterra ainda tem, isso se cultiva e aí dizem que no Brasil é que as pessoas são apaixonadas por futebol. Vai saber, né? Temos um outro ponto aqui deste massacre. Em 2006, não é uma pesquisa recente, mas é a última que foi feita pela FIFA, no que diz respeito ao número de praticantes de futebol no planeta. A FIFA chamou essa pesquisa de o Grande Censo. E aí você sabe qual foi o país onde percentualmente as pessoas mais praticam futebol? Você vai se surpreender. Pois é, a Costa Rica é o país que tem o percentual maior de praticantes no país em relação à sua população. Isso, claro, em 2006, mas é o dado que existe. E se você imaginar que a coisa cresce proporcional, não deve estar muito longe disso. E depois da Costa Rica vem a Alemanha, com 20% da população jogando futebol, contando aí homens e mulheres. Você sabe qual é o percentual do Brasil? Míseros 4%. Nesse censo é bom lembrar que a FIFA estipulou ali que mais ou menos 260 milhões de pessoas no mundo praticam futebol. Ela teve uma resposta de quase 80% das federações dando esse censo, ajudando no censo. Para níveis de pesquisa, os 80% de resposta já bastam para a gente ter um parâmetro. Então você imagina que a coisa aumentou, óbvio, porque a população mundial cresceu em 11 anos, mas naquela época era na casa de 265 milhões. Hoje a gente dá para dar um chute aí de 300 e pouquinho. Na mesma pesquisa, a FIFA apontou também, além do número percentual, o número bruto de jogadores de futebol. Qual país será que tem mais jogadores de futebol? E não só profissionais, tá? Jogadores que praticam o futebol habitualmente. Os países que têm mais jogadores de futebol no planeta são Estados Unidos e China. E depois vem a Índia. E aí você fala, mas são países com muita gente, É como se o Brasil tivesse pouca gente, né? Mas só para constar, o Brasil perde para a Alemanha no número de praticantes do futebol. Portanto, o país do futebol não é o que tem o maior número de jogadores de futebol. De uma maneira geral, tá? Quando a gente vai para o profissional, a coisa se bate ali com o México em número de registros de contrato. E aí fica o parênteses. O Brasil não é o país do futebol, ele sempre foi o país dos jogadores de futebol. É bem diferente. E jogadores profissionais. Porque os jogadores profissionais fizeram da seleção brasileira, óbvio, a seleção mais vencedora do planeta. Então associou-se a Copa do Mundo, os títulos e a maneira de se jogar ao rótulo país do futebol. Mas para ser o país de alguma coisa, tem que ser mais do que só ganhar. Você tem que respirar, consumir, produzir, fazer parte de uma fatia considerável do mercado. Diga-se de passagem, coisa que o Brasil faz muito pouco. Antes da Copa de 2014, o Ministério dos Esportes apresentou uma pesquisa mostrando qual fatia do bolo do mercado global de futebol o Brasil fazia parte. E é uma fatia que não mata a fome. A Inglaterra, olha ela de novo aparecendo aqui, né? É o país que mais abocanha a fatia do mercado, com 30% de tudo o que movimenta o futebol ao redor do planeta. E em segundo lugar vem outro país muito citado aqui, a Alemanha. Então você já começa a ver que o país do futebol tá lá longe. E para você entender um pouquinho melhor do assunto, dessa relação econômica do futebol com os países, os dados empíricos, alguns inclusive foram usados aqui neste Polêmicas Vazias, a dica cultural de hoje é este livrinho aqui, ó, Soccernomics. É espetacular essa versão, é especial para o Brasil e tem capítulos bem esclarecedores sobre a relação do futebol com torcida, com audiência, com produtos. É uma leitura diferente do que aquilo que a gente está acostumado a ler sobre futebol. Por falar em livros, o Instituto ProLivro tem uma pesquisa anual que mostra o perfil do leitor brasileiro. E a última pesquisa mostrou que 44% dos brasileiros não leem e 30% nunca nem comprou um livro. Na pesquisa do Instituto ProLivro,
tem lá os assuntos que mais interessam aos leitores. E fala também dos livros, né? O livro mais lido e recorrente é a Bíblia. E os assuntos, aí você tem lá embaixo, quase no finalzinho da lista, com um número ínfimo, viagens e esportes. E tenha certeza que o que coloca esporte na lista são as viagens. Tem um outro ponto aqui também, camisas, que fazem parte do que a gente conversou agora há pouco sobre a fatia do mercado. A empresa Euroaméricas Sport Marketing divulga sempre o ranking dos clubes das Américas que mais vendem camisetas. E no top 10, o Brasil não lidera. Em 2016, por exemplo, o clube das Américas que mais vendeu camisa foi o Chivas, seguido do Boca. Depois aparece o Flamengo, o primeiro representante da lista do país do futebol. A verdade, meus amigos, é que o brasileiro tem uma relação com resultado, com o seu time, não é com o jogo, não é com o futebol. Ele está preocupado com o time dele e com o resultado do time dele. Basta ver, por exemplo, o nível de interesse em relação à seleção brasileira, que na era pré-Tite tinha ou estava despertando pouquíssimo interesse. E isso também acaba tendo a ver com os clubes. Quando o clube está mal, você vê o sócio-torcedor despencar, a média de público despencar. E isso dificilmente você vê, por exemplo, na Alemanha e na Inglaterra. Independente da fase, até pela cultura dos carnês, você vai ver estádios cheios, planos de sócio sempre em dia. E por falar em times, só para não deixar de ser chato, o Brasil também não é o país no mundo com mais times oficiais registrados, só para ficar registrado. Resumindo, o Brasil não é o país do futebol, é o país dos títulos mundiais e dos bons jogadores de futebol e desse por satisfeito com isso. Até porque a FA, que é a Football Association, a mais antiga confederação de futebol do mundo, foi criada em 1863. Então a Inglaterra respira futebol muito antes, oficialmente, do que o brasileiro. E chegou aquela hora de cultuarmos a opinião alheia, a sua. Pois é, por falar em futebol, no país do futebol, nós conseguimos proibir algo que a FIFA permite, o gramado sintético. E aí apareceu a balela de alguns falarem: ah, mas o Atlético só ganha na arena por causa do gramado sintético. Esta, além de ser uma opinião errada, é uma opinião que, pra mim, a pessoa não tem o direito de ter. Porque opiniões erradas a pessoa nem deveria ter o direito de ter, só pra constar. A Gazeta do Povo fez um levantamento mostrando, no meio dessa polêmica, que o aproveitamento do Atlético na arena, ele é praticamente o mesmo com ou sem gramado sintético. E lembrando, gramado sintético já teve até em Copa do Mundo Feminina, já teve em Liga dos Campeões, já teve em Libertadores. Mas no país dos gênios do futebol, proíbem, porque aqui a regra é proibir. Aí eu prometi responder aquela questão aleatória, absolutamente sem sentido, né? Se o mundo precisasse só de uma das duas coisas, se você fosse o presidente do mundo, olha, tem que escolher uma parada aí para continuar e a outra vai acabar. É futebol ou é música? É claro que é a música. Não é um absurdo. A música é muito mais importante para a humanidade e muito mais antiga do que o futebol. Dificilmente alguém vive sem música, mas a gente já mostrou aqui que muita gente vive sem futebol. Então é isso. Como aqui a regra não é proibir, você está permitido a comentar, compartilhar, curtir, se inscrever, clicar no sininho e fazer o que você quiser. E semana que vem falaremos de uma polêmica que tem a ver com a Liga dos Campeões, tem a ver com o Real Madrid. Quem é melhor ou quem foi melhor? Marcelo ou Roberto Carlos? Bela disputa, hein?